E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 23, intitulado Animismo, vamos para o último item, que ele intitulou Animismo e Criminalidade. E ele nos fala assim: os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsidiados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, a falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime, porque, em verdade, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito e reminiscência de lutas pregressas, à semelhança do aluno que, voltando à lição com recursos deficitários, incorre lamentavelmente nos mesmos erros. E só nesse parágrafo a gente já tem assim vários aspectos para pensar, né? Primeiro, né, os manicômios e penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsidiados. E é muito interessante que a gente, às vezes, na pressa do julgamento, na pressa de darmos o veredito, na pressa em que o nosso orgulho sobressai, a gente rapidamente dá um laudo, dá um diagnóstico e fecha a possibilidade daquela criatura, sem saber, não é, que ela pode estar sendo vítima de uma obsessão. Eu estou lembrando, certa feita, em nossa mocidade espírita, em que a gente era treinado, né, na mocidade para visitas a doentes, tudo isso, a ficar com doentes, desde a mocidade mesmo, já que o Núcleo Espírita Pedro e Paulo era uma casa que trabalhava com os aspectos da cura, do receituário mediúnico. Então, naquele momento, chegou à casa o filho de uma irmã que estava internado num manicômio, né, lá bem longe, parece em Paracambi. E aí foi um grupo de pessoas visitá-lo, e dentro desse grupo nós tínhamos uma jovem que foi também, né, para o aprendizado. E eu não esqueço que essa jovem, quando voltou da visita, hoje ela é adulta, é médium, ela deitou, ela ficou no leito e ela não conseguiu nem ir para a reunião da mocidade, de tão desgastada que ela ficou. E naquele momento, ela não entendia o porquê daquele grande desgaste. Mas por quê, né? Ela olhando, e o olhar de jovem, hein, meus amigos? Aqueles companheiros, naquele estado, né? Ela percebia alguma coisa que ela não sabia dizer o quê. E aí o irmão Walter Faria, que era esse médium, né, essa pessoa com quem a gente aprendeu muita coisa, ele deu uma verdadeira aula sobre obsessão. Ele falou assim: é muito mais o que não se vê do que o que se vê. E a farmacopeia humana, ela só pode abranger, como é que eu me lembro direitinho, né? Aquilo que está nos exames. Só que a influenciação espiritual não aparece no exame. E aí, o mal-estar é porque fica aquele ambiente vibratório desfavorável, aquele ambiente doentio. E ele até colocou, né, fulana respirou nesse ambiente. E respirando nesse ambiente, né, ela se intoxicou. Olha só, gente. E aí, naquele momento,
muito jovem ainda, né? É claro que os outros companheiros que foram médios, tudo isso, eram habilitados na tarefa do socorro espiritual, na oração, tudo isso. Mas a jovenzinha foi, né? E era um local até muito bonito e tudo. Então foi assim quase como um passeio, sem ter a consciência do trabalho. Isso fez com que ela se sentisse muito mal. Então, meus amigos, é só para a gente parar e colocar assim em dia a nossa mente, o nosso cuidado, quando a gente vai julgando, né? Ah, mas aí aquela criatura que matou, aquela criatura que fez um crime, ela tem responsabilidade? Tem sim. E a responsabilidade é porque a base foi dela. Mas não quer dizer que tenha sido legitimamente um ato de escolha, uma situação facilitada ou fácil de ser vencida, não. E ele fala, né? Irmãos nossos obsidiados, que alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, e aqui é que está, gente. Aqui é que está. Temos um passado culposo, todos nós, quem não tem? E aí, esse passado culposo, ele poderá ser recapitulado, ser revivido ou não. E aqui ele vem dizendo as providências reeducativas. São essas providências reeducativas que vão fazer com que o passado culposo emerja, apareça ou não. E a gente cada vez mais, né, aplaude ver o valor da educação. Mesmo que o outro não aceite essas providências educativas, mas de qualquer jeito ele terá um conteúdo, ele terá uma base, uma interface, né? um outro peso para na hora da chamada tentação, para na hora do chamado assédio, ele poder reagir, ele poder agir de uma forma diferenciada, né? Porque senão, se não houver essa providência reeducativa, e daí a responsabilidade dos pais, a responsabilidade de todos aqueles responsáveis pela reeducação daquele espírito, né? Na verdade, ele vai ficar entregue a essas próprias recapitulações culposas. Ele vai ficar parado ali. E aí, o que ele vai acontecer? Ele vai recair na loucura ou no crime, né? E aí a alienação e a delinquência vão expressar o quê? Essa queda mental do espírito nas lembranças das lutas passadas. E ele fala aqui, a semelhança do aluno que, voltando à lição com recursos deficitários, incorre lamentavelmente nos mesmos erros. Então, o aluno pode repetir ano? Pode. Mas o ideal é que na repetência do ano ele perceba, né, os seus pontos fracos, ele comece a ter uma proposta mesmo de mudança, de postura, de mudança de conduta. O ideal é que aconteça assim. E se ele conseguir fazer isso, né, se ele conseguir vencer esses recursos, ele vai repetir a série sim, mas com uma outra visão, com um outro ponto de vista, num outro patamar, com a competência de ver tudo aquilo que ele não sabia, perguntar sobre tudo aquilo que ele não sabia, indagar e ficar muito bem. Mas se ele não prestar essa atenção, se ele fizer aquela série do mesmo jeito, com toda certeza o fracasso vai ocorrer. E aí ele continua nos falando, André Luiz, né? O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade, do ponto de vista da reencarnação, funcionam em nossa vida íntima como reflexos condicionados, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade antigamente positivada. E nesse capítulo todo, André Luiz
falou muito para nós sobre os reflexos condicionados, né? Que é aquilo que tem uma marquinha e eu acabo repetindo essa mesma marca, né? Eu acabo vitalizando essa mesma marca. Então, a presença de uma criatura, a presença de uma situação, a presença de algum fato, ele pode, vamos dizer assim, recordar em mim, remexer em mim aquela marca que está ali, né? Que muitas vezes é aquela ferida que não foi tratada, que às vezes está cicatrizada levemente, é aquela casquinha que não fala de uma legitimidade, de uma legítima mudança, de uma legítima melhora, né? E aí o traço da inferioridade não existem processos educativos, né? Providências reeducativas. Às vezes até existem, mas não são aproveitadas, e a tendência é a criatura repetir os mesmos desmandos que fez, né? Enquanto alguém pode falar assim, mas acontece que não se fala que o progresso é uma lei, pois poderia ser uma lei. Porque no momento em que eu passo pela dor do erro, eu teria muitas condições, né, de não passar mais aquela dor, já que a dor me incomoda. Mas e a rebeldia? E a ilusão de eu achar que dessa vez não vai ser desse jeito? Quantos argumentos a gente abriga na própria alma que são altamente prejudiciais? Então, é por isso que a gente vai estudando, gente. Esse capítulo maravilhoso, 23, intitulado Animismo, da obra Mecanismos da Mediunidade, essa obra de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? Nesse último tema do estudo do animismo, que é belíssimo, quando ele fala sobre animismo e criminalidade, né? É belíssimo esse estudo, gente. A gente tem os cientistas, né? Amigos queridos, falando sobre animismo e espiritismo, de Ernesto Bozano, não é que na verdade é um fenômeno belíssimo que prova a alma, que prova o espírito, né? Que prova essa essência que nós somos, né? A nossa realidade, que é a realidade espiritual. E André Luiz continua nos falando assim: se estivermos desarmados de elementos morais, suscetível de alterar-nos a onda mental para a assimilação de recursos superiores, quase sempre tornamos a mesma perturbação e a mesma crueldade que nos assinalaram as experiências passadas. Então é assim, queridos, mudar não é uma coisa tão fácil, mas todos nós estamos alertados da imensa necessidade de mudança que é a reencarnação, porque a reencarnação é recurso que Papai do Céu nos oferece para sermos felizes. Então, quando eu começo a perceber isso e começo a perceber as dificuldades, e a gente quando fala, meus amigos, não está falando do outro não, é da gente mesmo. A gente percebe as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias limitações. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me armar de elementos morais que modifiquem aquela onda mental. Aquela onda mental que está acomodada, aquela onda mental que eu sei que vai me levar à repetição dos mesmos atos, dos mesmos equívocos. Então eu quero renovar, eu quero modificar, eu quero crescer. Então eu vou começar, né? Eu vou ter que trabalhar a coragem, e aí sou eu mesma, o livre-arbítrio. Eu vou ter que trabalhar a oração, eu vou ter que trabalhar o estudo, eu vou ter que trabalhar muitas vezes até o afastamento de certos ambientes, o afastamento de certos convívios. Eu vou ter que trabalhar tudo isso, meus amigos, para que eu possa vencer aquela etapa dificultosa da minha vida, para que eu possa vencer aquela limitação. Isso é me armar de elementos morais, né, que vão me ajudar. Trabalhar a minha autoestima, fazendo uma relação de tudo aquilo que eu já consegui, tudo aquilo que valeu a pena, tudo aquilo que eu já consegui trabalhar na minha vida e mudar para melhor.
lembrar do planejamento reencarnatório, lembrar da figura dos amigos espirituais, dos guias espirituais. Então tudo isso vai ser de grande valia para que eu consiga me equilibrar, para que eu consiga alterar essa onda mental e assimilar os recursos superiores que existem a meu favor. Que com certeza na hora da queda eu me esqueço da existência desses belos recursos, né? E para quê? Eu não quero viver mais essa experiência triste, a experiência passada. A gente sempre lembra daquela expressão das pessoas que já se endividaram em algum momento, né? Que já entraram lá na questão do cartão de crédito, cheque especial e do descontrole da vida. E a gente sabe que todas as pessoas, quando conseguem sair disso, com certeza eles falam assim, nunca mais eu vou sair dessa situação. Mas aí vem a tentação, entre aspas, né, o convite ao consumismo desenfreado. E aí, se ela não se armar de elementos morais superiores, ela acaba caindo novamente, porque é uma tendência. Mas aí, se ela recorda da dor que ela passou pelo endividamento e da alegria e assim, das privações que ela teve que passar para sair daquela situação e da grande alegria que foi a consequência, né, de se ver livre daquilo, ela vai postergar, né, ela vai abrir mão de determinadas situações que se aparentam como confortáveis, mas que podem levá-la por um caminho muito triste. Então, isso é se armar de elementos morais superiores. Vamos nos lembrar, meus queridos, todas as vezes que nós conseguimos ficar de pé, todas as vezes em que nós fomos resistência. Vamos nos lembrar disso e vamos caminhar para frente, né? Para o alto. Vamos nos lembrar do auxílio espiritual que chega desde que a gente consinta. Então, tudo isso é muito bom. E aí ele continua falando. Nesse fenômeno reside a maior percentagem das causas de insânia e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre. Porquanto é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, a razão dos melhores propósitos da alma, sempre que descure de si mesmo. Então é muito importante isso. Sempre que eu começo a me descuidar de mim, e não é o descuidar fisicamente, é o descuidar essencialmente, toda vez que eu não me enxergo como espírito, que eu não me desrespeito, que eu fujo do meu rumo, então essas chamadas predisposições mórbidas, quer dizer, as predisposições doentias, elas vêm para cima. E aí elas afloram e a gente fala assim, meu Deus, estou eu na mesma vida? E dá até uma ideia, meus irmãos, que a gente não vai conseguir superar. Vai dar até a ideia, se puxa, viver tanto, valeu a pena? Fui a centro, assisti reunião, li tantos livros, fiz tantos cursos, trabalhei muito e não está adiantando nada. Com certeza, amigos, sempre adianta. Sempre adianta. Mas é porque eu fiquei descuidado. Daí Jesus falar, vigiai e orai. Eu tenho que me vigiar muito e observar muito todas as vezes em que eu descanso no retrocesso. Todas as vezes em que eu acho que eu posso dar um tempo de uma coisa boa, de uma resolução boa. Toda vez que eu entrar nesse processo, é o gatilho para eu entrar nas predisposições mórbidas. E aí, continua André Luiz falando. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais. Eu vou parar na vírgula. Olha só. A tarefa espírita é chamada a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais. Então, primeiro eu reconheço os impulsos que eu tenho.
que são negativos, não são impulsos, são neutros. Depois, a tarefa espírita ela vai me ajudar como é que eu posso aproveitar esses impulsos em meu favor. É isso. Eu sou autoritário? É um impulso, né? De querer mandar em todo mundo. Então agora vamos aproveitar isso para eu mandar na minha própria vida, para eu colocar ordem na minha vida, para eu colocar disciplina, para eu ter metas, para eu ser capaz de seguir roteiro. Vamos aproveitar para isso? Olha só, a tarefa espírita vai me ajudar, né, a trabalhar assim. Mas eu gosto muito de ser melhor que o outro, tudo isso. Vamos aproveitar isto para fazer da melhor forma as tarefas que me são designadas. Para entregar as tarefas no prazo. Vamos aproveitar esse impulso? Então, isso é aperfeiçoamento dos impulsos mentais. Isto é trabalho de autoconhecimento. Não jogar fora aquilo que eu sou, mas transformar, aperfeiçoar aquilo que eu sou para que eu consiga produzir o melhor. E aí, quando eu começo a fazer isso, quando a tarefa espírita contribui, né? Eu permito que ela contribua no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, vai favorecer a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo, que ele vem falando, né? Sobre a questão da obsessão, ele vem falando sobre a questão da criminalidade, ele vem falando sobre a questão da loucura, né? Dessa volta a quadros anteriores, ele falando tudo isso. Então, quando eu começo a aproveitar essa tarefa espírita, né? O conteúdo, os frutos do conhecimento do espiritismo, do trabalho espírita, eu vou começar a solucionar esses problemas. E aí, continua André Luiz, através dela, dessa tarefa espírita, são eles interessados, esses impulsos mentais, a esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos, estagnados nessa classe de acontecimentos, sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores, impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-lhes as atividades para a sementeira da luz. Então, gente, essa abençoada doutrina que vai fazer com que a gente migre, né? Das faixas, da perturbação, da desordem, da dor. Vamos lembrar que ele fala dessa grande dor que né? A grande dor, o grande conflito, o grande embate obsessivo, que é essa expressão anímica que aparece nas reuniões públicas, nas reuniões, privativas, e que muitas vezes aparece na nossa vida. E fulano parece que não tem personalidade, parece que tem dupla personalidade. Olha como é que está isso. E aí, muitas vezes, de uma forma muito dolorosa, como a gente fala assim, muito restritiva, muito preconceituosa, que afasta muito, quando, na verdade, a doutrina é uma doutrina de inclusão. É uma doutrina de recuperação, de restauração. É uma doutrina de educação desses impulsos mentais que a gente necessita tanto trabalhar. E é esse grande trabalho que vai fazer com que aquele médium que estava totalmente perdido na sua autoestima, perdido na sua casa espírita, com aquele monte de dúvida, sou eu, é espírito, como é que é? Estou mistificando, a minha intenção está ruim, e fica naquela dificuldade toda, ele vai passar, ele vai recuperar a sua autoestima, ele vai aceitar esse tratamento, esse aperfeiçoamento dos impulsos mentais, ele vai se sentir armado, equipado de elementos morais que vão alterar a sua onda mental e vai ser, com certeza, esse grande trabalhador, né, que a casa espírita espera e que ele se comprometeu a sê-lo na espiritualidade antes de reencarnar. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação, Deusa Nogueira.